Bem-vindos ao Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Ao longo deste podcast nós vamos debruçar-nos sobre aquelas que são as temáticas mais pertinentes para o mercado de trabalho, quer seja para a entrada, quer também para a progressão dentro deste mercado de trabalho. E nós, dentro deste primeiro episódio, vamos debruçar-nos sobre uma das temáticas mais procuradas hoje em dia, que é a temática da inteligência emocional. Comigo tenho a Inês Costa, que é a nossa formadora especialista em comunicação e também inteligência emocional, que nos vai falar um pouco deste mundo e, mais importante que isso, como é que nós podemos tirar partido das melhores ferramentas para potenciarmos quer a nossa comunicação e quer também as nossas competências especificamente sobre a inteligência emocional. Inês, para começarmos, primeira pergunta, fala-nos um bocadinho sobre o que é este mundo da inteligência emocional, a importância desta, só para quem está ali em casa conseguir ter uma ideia sobre isso. Bem, não podias ter usado um termo melhor, David, porque a inteligência emocional é de facto um mundo. Esta questão de falarmos das emoções muitas das vezes é algo que não estamos familiarizados. A nossa sociedade ainda não está propriamente a incluir-se muito este tema naquilo que é a nossa vivência do dia-a-dia, mas felizmente cada vez mais as pessoas procuram porque veem a importância da mesma. Basicamente, a inteligência emocional é nós conseguirmos identificar e expressar as nossas emoções de uma forma adequada e adaptativa, mas mais do que isto, podermos usá-las a nosso proveito. O que nós verificamos é que as emoções têm uma influência tremenda no nosso dia-a-dia, quer a nível do nosso processamento cognitivo, na nossa tomada de decisão, e muitas das vezes nós não temos sequer a noção dessa mesma influência. E então, ao conseguirmos identificar melhor as nossas emoções, somos capazes não só de as usar melhor, mas acima de tudo sabermos regulá-las para que a intensidade das mesmas, ou quando nós verificamos que elas podem ser um bocadinho mais desagradáveis, conseguirmos tirar proveito delas. Okay. E diz-me também uma coisa, muitas vezes algumas das perguntas que nós temos dentro da Speak and Lead é exatamente como é que a inteligência emocional pode ser trabalhada em termos de comunicação. E acho que antes de irmos exatamente a essa temática, perceber um bocadinho qual é que tu achas que é a influência da inteligência emocional naquilo que são as nossas ferramentas de comunicação. Bem, há aqui dois elementos que são fundamentais. Em primeiro lugar, percebermos que nós, para comunicarmos bem, temos que saber como é que as nossas emoções influenciam essa mesma comunicação. Muitas das vezes estamos mais nervosos e certamente vai influenciar não só a nossa mensagem, aquilo que queremos transmitir no nosso conteúdo verbal, mas também toda a nossa postura, a informação que está na nossa linguagem não verbal. E por isso temos que ter em consideração que se eu não tiver as minhas emoções bem reguladas, se eu não me sentir calma e tranquila, tanto a mensagem verbal como a não verbal vai transmitir esse desconforto. Em segundo lugar, a própria comunicação é uma ferramenta fundamental para nós podermos expressar a nossa inteligência emocional de uma forma adequada. Porque se eu não souber expressar as minhas emoções como deve de ser ao outro, a minha relação, esta interação que está a acontecer aqui, vai ficar condicionada e nunca vamos estar a tirar o proveito máximo da mesma, quer para ti, quer para mim, quer para o que seja necessário aqui entre nós. Ok. Dentro da parte da comunicação e da inteligência emocional também há aqui uma questão que é cada um de nós acaba por ter um estilo próprio de comunicação, ou seja, aquilo que resulta para mim não é a mesma coisa que resulta para ti e assim vice-versa. E além dessa parte do estilo de comunicação, cada um de nós tem também maneiras diferentes de racionalizar aquilo que é a sua mensagem e também os seus objetivos. A minha questão aqui é, dentro da inteligência emocional também existe isso, ou seja, aquilo que é uma emoção, mesmo que seja uma emoção universal, vai afetar da mesma forma todas as pessoas, ou cada um de nós acabamos de ter também um estilo diferente de reação a essas mesmas emoções? Temos as duas componentes. Há aqui um aspecto que é fundamental. Uma emoção é uma reação psicofisiológica, ou seja, tem componente psicológica, tudo aquilo que deriva dos nossos pensamentos e que vão influenciar-se mutuamente, aquilo que nós sentimos influencia a forma como nós pensamos e vice-versa, e tem componente mais fisiológica, ou seja, há reações químicas que estão a acontecer que vão levar a determinados estados fisiológicos da nossa parte. Somos capazes de começar a tremer, somos capazes de sentir mais tensão muscular, ficarmos corados, o que seja. Na parte fisiológica, aquilo que se verifica é que a larga maioria dos humanos tendem a reagir da mesma forma a estas emoções que tu mencionas como sendo mais universais, que se encontram em quase todas as culturas. A componente psicológica é que tende a divergir um bocadinho. Porquê? Porque a parte psicológica está muito mais influenciada pela nossa experiência e por aquele que foi o nosso contexto sociocultural. Ou seja, as emoções, apesar de serem uma reação química, são também derivadas destes dois fatores. E a interpretação que nós fazemos dos eventos é que vai influenciar a emoção que vamos ter. E daí, esse aspecto pode ser de facto diferente em cada um de nós. A parte fisiológica
tende a ser mais comum. Ok. Dentro disso, porquê que tu achas que é relevante para alguém ser emocionalmente inteligente? Ou seja, porquê é importante para alguém desenvolver aquilo que é a sua capacidade de inteligência emocional? Porque as nossas emoções estão presentes a toda a hora e nós não temos a noção do impacto que elas têm. E muitas das vezes esquecemos que, por exemplo, numa tomada de decisão, por norma, a nossa decisão é feita, em primeiro lugar, de uma forma instintiva, automática, emocional. E depois vamos à procura de razões, justificações racionais que vão de acordo com essa tomada de decisão. Isto é apenas um dos exemplos onde as emoções conseguem ter impacto. Se eu não tiver consciência de como estas minhas emoções vão influenciar e, acima de tudo, quais são os gatilhos, quais são os antecedentes que me levam a ter determinadas emoções, então eu nunca vou conseguir gerir estas emoções da melhor forma e tirar os maiores benefícios nas diversas situações que eu possa ter. Por exemplo, há uma coisa que nós vemos muito acontecer, quer em cursos, quer também em termos de formação individuais, que é, existem algumas pessoas que tentam absorver o máximo de conhecimento possível, muitas vezes sobre tudo e mais alguma coisa, ou até especificamente sobre algumas temáticas. Então há muita gente que acaba por ter muito conhecimento, sabe muito sobre determinadas coisas, só que de vez em quando não consegue aplicar esse mesmo conhecimento. Ou seja, há muitas vezes aquela confusão de se eu souber mais eu vou ter melhores resultados. Certo. E simplesmente isso não chega. Ou seja, nós para além de termos o conhecimento, além de termos as melhores ferramentas, nós temos que conseguir tirar a partir delas e aplicá-las. Isto obviamente, a parte de haver uma aprendizagem mais prática, de learn by doing, realmente vai fazer aí uma diferença, mas não chega. Nós, por exemplo, nós temos muitas pessoas que chegam até nós para desenvolver a sua comunicação, em que nós vemos claramente que aquela pessoa pode saber muito sobre aquilo que é a sua área, pode ser dotada de ferramentas como estruturar um argumento, como estruturar a sua comunicação, como cativar a audiência, como não cativar a audiência, mas mesmo tendo essas ferramentas todas, nos momentos-chave, por exemplo, quando estão a falar com o chefe, quando estão, por exemplo, perante uma plateia, quando, por exemplo, estão a fazer um discurso e a meio se enganam em alguma coisa, muitas vezes aí não têm o controle emocional suficiente para usar as ferramentas e a sabedoria que adquiriram previamente. Certo. Ou seja, mesmo quer em comunicação, quer noutras áreas, não basta nós sabermos e termos o conhecimento, nós para conseguirmos aplicar, temos também de quebrar aquela barreira daquilo que é o nosso controle emocional. Senão nada daquilo que nós sabemos acaba por ser aplicado. Porquê que isto tende a acontecer? Ou seja, porquê que, por exemplo, pessoas que procuram muitas vezes saber muito sobre a sua área, têm conhecimento aprofundado, e acabam por ter esta barreira do controle emocional que não as deixa tirar partido dessas ferramentas em situações de pressão, em situações de discussão ou até em situações de apresentações em público? Muitas das vezes as pessoas não sabem, acima de tudo, acalmar-se, tranquilizar-se. E nós temos muito esta ideia que nestes momentos de pressão, em que há alguma coisa em causa, nós temos uma consequência derivada desta situação. Se eu estou perante uma audiência, eu sei que as pessoas estão a fazer julgamentos sobre mim e isso vai automaticamente criar uma maior pressão interna relativamente a mim mesma. Se eu estiver perante o meu chefe, eu sei que o que sair desta interação pode ser determinante relativamente a consequências para o meu trabalho. E como eu estou a par, eu tenho consciência de que estas consequências vão acontecer e quero que sejam o mais positivas possível, ou quero, acima de tudo, que não me traga malefícios para mim mesma, então isto vai causar uma pressão gigante. Qual é o problema? A larga maioria das pessoas não entende como usar esta pressão, em vez de ser prejudicial, ser benéfica, ser motivadora. Isto porque a verdade é que o nosso sistema de ensino, particularmente em crianças onde o nosso desenvolvimento socioemocional é fundamental, não nos permitiu desenvolver estas características. Ou seja, se não tiveres ninguém que te diga é assim que podes conseguir regular um bocadinho melhor as tuas emoções, a verdade é que a maioria das pessoas não vai ter essas ferramentas e vai aprendendo ou através daquilo que os pais lhes ensinam, e então se eles tiverem ferramentas não adaptativas, como por exemplo estratégias de coping de regulação emocional mais passivas, como evitamento, não vamos falar das coisas, vamos procrastinar, etc. Então nós tendemos a repetir isso mesmo. A partir do momento em que nós conseguimos identificar que estas ferramentas até nos podem trazer prejuízo, mas eu de alguma forma me permitem lidar com as coisas de uma forma em que eu me sinta relativamente bem, eu tendo a perpetuá-las, mesmo que elas não sejam as mais adaptativas. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas não consegue fazer essa relação. E um dos aspectos fundamentais da inteligência emocional é compreender as tuas emoções, que é analisar os antecedentes, ou seja, aquilo que te levou a sentir uma determinada emoção, e estes antecedentes podem ser diretos, ou seja,
eventos, fatores de uma determinada situação onde estás inserido e que te leva a sentir aquilo, ou antecedentes mais anteriores, que de alguma forma te condicionaram a, sempre que estás neste tipo de situações, reages desta determinada maneira. Isto é fundamental nós entendermos para sabermos como é que vamos reagir futuramente. Mas há um aspecto fundamental nisto, é que para além dos antecedentes eu tenho que pensar nas consequências. O que é que esta minha reação emocional me está a fazer ter? Que resultados é que eu estou a retirar destas situações? E quando as pessoas não fazem esta avaliação, que muitas das vezes leva tempo, leva esforço, e as pessoas não estão preparadas ou não estão capazes ou, acima de tudo, não estão predispostas a ter este esforço de pensar nas suas emoções. E eu acho que esta é a grande limitação. Mas é aquela questão que a maioria das pessoas, em termos emocionais, está mais em piloto automático do que outra coisa. Acabam por não ter essa percepção. E isso aí tu estavas a pegar nesse assunto que eu acho que é relevante, que é a maioria de nós acaba por ter certos padrões comportamentais, essencialmente porque nós acabamos por aprender por um mecanismo de observação, imitação e repetição. Ou seja, se eu em casa tenho um certo padrão comportamental, por exemplo, dos meus pais ou o que é que seja, e eu observo aquele comportamento de forma repetitiva, eu tendo naturalmente, de forma subconsciente, a imitar esse comportamento. E a partir do momento que eu o imito e começo a repetir esse comportamento, isso passa um comportamento que era dos meus pais, de alguém que eu admiro ou o que é que seja, passa um comportamento externo a ser um comportamento também meu. E, portanto, aí a parte da educação em casa tem um papel fundamental na parte da inteligência emocional, correto? Sem dúvida, sem dúvida. E, por exemplo, a pessoas que não tiveram a sorte de, se calhar, terem bons padrões de comportamento e inteligência emocional em casa, como é que a sociedade acaba por promover isso? Como é que a sociedade nos dota de capacidades de inteligência emocional? Como é que promovemos isso? Muitas das vezes é através das próprias experiências, ou seja, à medida que nós vamos tendo quer experiências positivas, quer negativas ou agradáveis e desagradáveis, nós vamos, somos seres humanos, nós adaptamos-nos facilmente às situações, quer isso nos traga coisas boas ou más. Mas se eu noto que determinado comportamento que eu tive foi positivo, quer seja isto uma percepção subjetiva, ou seja, o resultado até pode não ter sido grande coisa, mas eu consegui lidar minimamente bem com aquilo, eu vou tender a repetir esse comportamento. Sim. Agora aqui a questão é, a nível de sociedade, nós está cada vez mais limitado. O mercado de trabalho não nos ensina a lidar com estes aspectos emocionais, o ensino quer básico, quer superior, também não nos dota destas ferramentas, e a verdade é que cursos, leituras, realmente procurarmos ativamente estas ferramentas é o que normalmente nos ajuda a aumentar e a potenciar essa competência. Porque é importante nós termos isto muito claro. Inteligência emocional é uma competência, não é uma coisa que está no nosso ADN e que nasce connosco. Obviamente que há traços da nossa personalidade que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento desta competência, mas todos nós, quer estejamos num nível mais baixo ou mais elevado, conseguimos atingir o nosso máximo potencial em inteligência emocional. Ok. Dentro dessa parte também, ou seja, aquilo que tu me dizes é, ou nós temos modelos de inteligência emocional em casa, bons comportamentos, bons exemplos ao longo da vida que podemos mimificar positivamente, ou então um bocadinho por tentativa e erro, porque lá está, o sistema educacional acaba por não nos dar essas ferramentas, o mercado de trabalho muitas vezes acaba por também não nos ajudar a tomar decisões e a desenvolvermos também a nossa capacidade e competência de inteligência emocional. Agora a minha pergunta é, porquê é que a sociedade não nos dá essas ferramentas? Porquê é que a educação não promove, por exemplo, algum ensino deste tipo de competências? Porquê é que o mercado de trabalho muitas vezes também falha em formar as pessoas nessas competências de inteligência emocional? É, no teu entender, porque a inteligência emocional é irrelevante para o mercado de trabalho? Ou qual é que é a importância de alguém ser emocionalmente inteligente naquilo que é a sua progressão e no seu sucesso profissional? Eu acho que, felizmente, já não estamos neste ponto. Cada vez mais se dá prioridade à inteligência emocional de uma forma geral. Durante muito tempo, e o que a história nos mostra, é que era a inteligência dita clássica, a parte mais académica, mais intelectual, que realmente era salientada e valorizada, quer fosse no ensino, quer fosse no mercado de trabalho. Aqui importante, aquela parte do QI, do quociente de inteligência, no sentido de quem é que são as pessoas que são inteligentes, que têm bons resultados técnico-lógicos, e a parte emocional não era relevante, não era considerada relevante. O que é que se vem a entender? Principalmente na parte organizacional, é que as organizações são feitas de pessoas, certo? E se nós não tivermos em conta que as pessoas são movidas pelas suas emoções, pelas suas motivações, pelas suas intenções,
Então nós nunca vamos conseguir atingir resultados superiores se não soubermos motivar as pessoas. E foi daí que as organizações começaram a dar um relevo maior. Qual é o grande problema nesta parte? É que cada vez mais se valoriza na entrada no mercado de trabalho inteligência emocional, e tu vês cada vez mais em anúncios de emprego a mencionarem algum tipo de competência necessária neste tipo de vertente, mas ninguém nos ensina a realmente sermos inteligentes emocionalmente. Portanto, quem tenha tido a capacidade, através das suas experiências, ou porque conseguiu ter contextos em que isso foi mais facilmente desenvolvido, e aqui estamos a falar de pessoas tendencialmente que se colocaram à prova, se colocaram fora da sua zona de conforto, porque a verdade é essa, é quando temos experiências, como seja voluntariados, como seja grupos de trabalho, em que nós conseguimos, através da interação social, desenvolver aqui competências, quer sociais, quer emocionais, acabamos por conseguir atingir isso mais rapidamente ou mais facilmente. E são estas pessoas que acabam por ser mais valorizadas no mercado de trabalho. Agora, quem não tenha tido essa oportunidade, quer seja pelo seu contexto familiar ou outros, acaba por ficar um bocadinho aqui em déficit. No entanto, estamos todos capazes de atingir um máximo potencial. E depois também há um bocado aquela ideia que é, ok, a inteligência emocional é cada vez mais importante dentro das organizações e do mercado de trabalho. E aquilo que nós vemos é que quem tende a ser emocionalmente mais inteligente tende mais facilmente a progredir dentro da carreira, nem que seja por 3 temas fundamentais, que é quem é emocionalmente mais inteligente, por norma, conhece melhor a si próprio, portanto, consegue também ter maior percepção do que é que o move, o que é que não o move, e, portanto, através desse autoconhecimento também nos conseguimos regular muito mais facilmente a nós próprios. Se é uma coisa, à parte de se nós formos emocionalmente inteligentes, conseguimos muitas vezes tomar melhores decisões e não tão decisões impulsivas, ou, por exemplo, fazer até comunicações impulsivas que se podem virar contra nós. E, finalmente, a parte da inteligência emocional também vai ajudar bastante na parte do trabalho de equipa com os outros membros. E a parte da progressão, há muitas vezes aquele caso que é, ok, pessoas com maiores coeficientes de inteligência emocional tendem naturalmente a dar melhores líderes, ou tendem naturalmente a liderar melhor. A questão que eu acho que pode estar na cabeça de algumas pessoas é, ok, então, a parte da inteligência emocional é relevante se eu trabalhar maioritariamente em grupo, se eu trabalhar em equipa, se eu trabalhar com outros. Certo. Até que ponto é que uma pessoa que tenha um trabalho, se calhar, um pouco mais isolado, que não tende propriamente a trabalhar em equipa todo o dia, até se calhar está em teletrabalho durante anos sem estar propriamente em comunicação direta com outras pessoas, para uma pessoa que trabalha maioritariamente sozinha, até que ponto é que a parte da inteligência emocional também é relevante para essa pessoa? É bastante relevante, aliás, nós notamos que são tendencialmente as pessoas que mais nos procuram para desenvolverem essa competência. Porquê? Apesar de não existir o contacto direto com o outro, e cada vez mais nesta era tecnológica, nós falamos por chat, tudo é muito online, muito informatizado, mas são pessoas que, muitas das vezes, exatamente por não terem esta interação social mais recorrente, sentem que as suas emoções parecem um pouco mais desreguladas, no sentido em que pode existir uma apatia no sentido de emoções estarem um bocadinho mais estagnadas, não perceberem muito bem o que é que estão a sentir. Repara, nós não precisamos de inteligência emocional apenas para lidar com o outro, precisamos também para lidar connosco mesmos. Independentemente do nosso contexto laboral, nós estamos sempre a necessitar de entender o que é que estamos a sentir nesse momento. E por isso, para fazermos um melhor trabalho também no nosso espaço, termos conseguido regular melhor as nossas emoções. E, por exemplo, dentro daquilo que são as tarefas profissionais da maioria das pessoas, quais é que tu achas que em termos profissionais são os benefícios da pessoa desenvolver a sua capacidade de inteligência emocional? Ok. Primeiro, tudo o que seja relacionado com trabalho de equipa e envolver interação com os outros é necessária por 2 motivos essenciais. Muitas das vezes, aquilo que mais provoca gatilhos emocionais em nós, principalmente em reações ou mais intensas ou mais desagradáveis a nível das nossas emoções, são exatamente coisas que estão no outro e não em nós. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu me fazes uma crítica, e a crítica até pode ser construtiva, mas eu tenho uma crença que essa crítica de alguma forma diz que eu sou uma falhada, eu vou ter uma reação emocional muito mais intensa e que se calhar nem percebo bem o porquê dela, ok? Então, na parte do trabalho em equipa, ou tudo o que seja interação com o público, com outras pessoas, é essencial. Agora, nós também precisamos de regular melhor as nossas emoções simplesmente para conseguirmos trabalhar. A gestão de tempo, muitas das vezes, mais do que ferramentas XPTO que nos ajudem a organizar a nossa agenda ou as nossas tarefas, incluem particularmente o que é que me motiva a eu começar a agir,
começar a realizar uma determinada ação e não ficar na procrastinação. E isto tem muito mais a ver com a gestão das nossas emoções do que com ferramentas de gestão de tempo. Ok. Isso aí vai de encontro também àquilo que falámos há pouco, mesmo daquelas pessoas que estão constantemente à procura da próxima aplicação, da próxima ferramenta, do próximo comprimido mágico que vai resolver o problema, que muitas vezes não conseguem ter regulação emocional suficiente para avançarem com aquilo que é a sua vida e atingir os seus objetivos. Agora imagina, alguém que nos está a ouvir e está aqui e acaba por tomar uma decisão de eu quero melhorar mesmo a minha inteligência emocional. Como é que a pessoa pode melhorar a sua inteligência emocional? Então, em primeiro lugar, estar acima de tudo atento às suas emoções, perceber o que é que se passa dentro de si. E há aqui um aspecto fundamental sobre isto, que é as nossas emoções são particularmente importantes e têm aqui 4 elementos que são fundamentais. As nossas sensações físicas, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas tendências interpessoais. Que é aqui um bónus, é uma vertente dos comportamentos. Focando nestas 3, sensação física, pensamentos e comportamentos, é muito mais fácil eu começar a identificar estes 3 elementos, porque são coisas mais palpáveis, são coisas que eu consigo estar mais atenta do que a emoção. A emoção pode ser considerada aqui um conceito mais abstrato que inclui estes 3 elementos. Então, em primeiro lugar, começarem a estar atentos a estes 3 elementos, que é quando eu sinto que de alguma forma estou a sentir algo que eu não sei bem explicar, estar atenta. Como é que eu estou no meu corpo? O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir tal tensão? Pelo contrário, estou a sentir que preciso de me movimentar. O que é que o meu cérebro me está a dizer? Que frases é que estão a passar em rodapé e em loop que me estão a indicar algo? E também ver quais são os meus comportamentos. Segundo aspecto fundamental, na nossa relação emocional, eu, muitas das vezes, preciso de atuar nestes 3 elementos, que é, se eu estou a ter uma reação física muito intensa, tenho que acalmar o meu corpo para acalmar a minha mente. Se eu estou a ter os meus pensamentos demasiado em loop, eu tenho que conseguir desafiá-los e modificá-los. E se os meus comportamentos estão a contribuir para que a minha reação emocional seja ainda mais impactante ou disfuncional, então eu tenho que mudar esses comportamentos. E este é o ponto fundamental e é onde muitas das vezes as pessoas desistem ou acham que não são capazes de ser emocionalmente inteligentes. Porque inteligência emocional, como qualquer outra competência, é como um músculo, precisa de ser treinado. E o treino precisa de tempo, de esforço e, acima de tudo, de consistência. Se nós não estivermos atentos e não quisermos estar continuamente a mudar estes elementos que eu fui mencionando, nós nunca vamos conseguir alcançar o nosso potencial máximo em inteligência emocional. Okay. E dentro desse processo que estavas a falar, da parte da consistência, se tivesses que aconselhar um primeiro passo, que primeiro passo seria? A nível da consistência, acima de tudo, incluam em elementos que já fazem parte do vosso dia-a-dia, aquilo que possa ser interessante para estarem atentos às vossas emoções. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que eu, à hora do almoço, ou a seguir ao almoço, sinto sempre um certo desconforto. Porque muitas das vezes as pessoas têm ali aquela pausa da hora do almoço no trabalho e depois o terem que voltar a trabalhar, parece que uma pessoa fica mais ansiosa, mais estressada, ou o que seja. Ok, então se eu sei que isto é uma reação emocional que até me acontece com regularidade, eu vou estar atenta. Porquê? Sendo algo que é habitual, que é uma coisa que me acontece com frequência, eu posso analisar o padrão que vai acontecendo e a partir do momento em que eu identifico esse padrão, mais facilmente leva à mudança. Okay. Há muita gente que acaba por já estar um bocadinho mais desperta para esta questão da inteligência emocional. Mas eu acho que já nos aconteceu a todos trabalharmos com alguém, conhecermos alguém, sermos amigos de alguém, em que vemos que aquela pessoa claramente tem ali alguma coisa de inteligência emocional que poderia ser claramente trabalhada. Muitas vezes o problema é, quando eu sinto que tenho uma necessidade, eu proativamente vou à procura de como é que eu posso melhorar nessa mesma competência, como é que eu posso suprir essa necessidade. Para a questão é, imagina, por exemplo, que nós conhecemos alguém que precisa dessas competências. Mas a pessoa não se apercebe minimamente disso. Como é que nós a podemos sensibilizar ou como é que nós a podemos persuadir a começar esse caminho de melhoria em termos de inteligência emocional, que obviamente vai melhorar não só a vida da pessoa, mas também de todas as pessoas à volta dessa mesma pessoa. Como é que podemos convencer a tal? Olha, em primeiro lugar, uma pessoa só muda se quiser mudar. E isto é um aspecto fundamental que nós temos que ter em consideração, que é nós podemos ter as melhores das intenções e podemos, de facto, ir de acordo e ir ao encontro das necessidades da pessoa, mas se ela não quiser mudar, repara-se, para seres mais emocionalmente inteligente tens que mudar os teus comportamentos e os teus pensamentos. Se a pessoa não quiser mudar, nada vai acontecer.
Segundo aspecto fundamental aqui, comunicação empática, acima de tudo. Quando nós verificamos que a pessoa pode ter essa necessidade, não nos podemos esquecer que a pessoa pode ainda não ter identificado isso como sendo uma necessidade. Ela pode não ter percebido que tem um déficit desse lado ou que os seus comportamentos podem estar a causar prejuízo nas suas interações com os outros. Então nós nunca podemos entrar a matar do género, olha, sabes, eu comecei a perceber que se calhar tu precisavas aqui de umas dicas de inteligência emocional. Não. Palpar um bocadinho de terreno, perceber o que é que a pessoa sente relativamente a isto, como é que têm sido as suas interações com os outros, abrir um bocadinho a discussão, a conversa. Isto até vai fazer com que a pessoa sinta que do outro lado há um aspecto de compreensão, há um aspecto de querer ajudar e não apenas de criticar. A partir do momento em que este terreno da comunicação empática está estabelecido, por norma a pessoa está muito mais predisposta a modificar ou pelo menos a estar aberta à possibilidade disso. Porquê? A partir do momento em que ela percebe que há algo a ganhar naquela interação e que se eu, de facto, desenvolver a minha inteligência emocional, posso ser melhor em determinados aspectos, então aí as pessoas tendem a querer mais facilmente procurar informações sobre isso. Ok. Há também uma ideia um bocadinho pré-concebida que é de ser emocionalmente inteligente, ou esta coisa da inteligência emocional, que muitas vezes pode ser visto como isso aí é nós sermos muitas vezes fofinhos, é deixarmos as coisas passar, é não expormos aquilo que é o nosso ponto de vista, é muitas vezes comermos e calarmos e irmos sempre uma lógica positiva e não defendermos a nossa posição. O que obviamente também é um extremo que vai ser nefasto e que vai ser negativo para aqueles que são os nossos objetivos. Como é que se interliga esta parte da inteligência emocional também em momentos em que temos de defender as nossas posições, em que temos de fazer valer os nossos pontos de vista e até se calhar em situações em que temos mesmo que dizer não e ser mais assertivos. Como é que é esta ligação também com esse lado da inteligência emocional, que se calhar não é tão empático, mas é mais assertivo? Aliás, há um aspecto fundamental e que relaciono com o início do podcast, que é inteligência emocional e comunicação está aqui influenciado nas duas vertentes. Quer seja o que a inteligência emocional pode fazer pela comunicação, quer seja o que a comunicação pode fazer pela inteligência emocional. Há um aspecto fundamental que é, muitas das vezes o que as pessoas pensam ser comunicação empática, isto da compaixão, dar umas palmadinhas nas costas, na realidade não passa por ser mais motivacional. Agora, a assertividade é um dos elementos fundamentais da inteligência emocional, porque eu preciso de expressar adequadamente aquilo que estou a sentir ao outro, certo? Se eu não tiver as capacidades de regulação emocional para ser assertiva, o que vai acontecer é eu vou estar num dos dois extremos. Ou vou ser extremamente passiva, que é o que tu estavas a descrever agora, de deixo passar as coisas, não menciono aquilo que preciso. Não fugir do conflito. Completamente, porque tenho medo das consequências e eu considero que o outro é uma ameaça. Ou posso estar no outro lado, em que sou a ameaça, em que sou extremamente agressiva, em que as minhas emoções estão tão em picos de intensidade que eu não as consigo regular. E então a assertividade o que me vem permitir é, mas aí eu já preciso ter feito um trabalho que estavas a mencionar, que é eu ter em consideração quais são os meus objetivos, quais são as minhas intenções, o que é que eu realmente quero alcançar. A partir do momento em que eu tenho isto bem estruturado, eu consigo mais facilmente ter a capacidade de poder expressar aquilo que eu necessito emocionalmente ao outro e entender o impacto que isso pode ter, quer nas minhas emoções, quer nas emoções do outro. Ou seja, também um bocadinho uma busca por um equilíbrio, dentro desse mesmo equilíbrio, permite-nos, na maioria dos cenários, escolher efetivamente o que é que são as nossas batalhas, quais daquelas devemos travar e também a melhor maneira de as fazer. Já agora também sobre a parte da comunicação. É importante porque isto aqui são dois pré-requisitos, ou seja, nem basta a pessoa ter uma grande inteligência emocional se depois, no momento em que tem de comunicar aquilo que é a sua ideia, o seu ponto de vista, não sabe como estruturar isso, não sabe como argumentar, não sabe como defender aquilo que é o seu ponto de vista, nem basta também saber como fazê-lo, mas não ter a inteligência emocional suficiente para o fazer no momento certo, também com a intensidade certa. E, portanto, esta combinação dos dois mundos vai ser aqui importante. Uma das dúvidas também tende a surgir, quer da parte da inteligência emocional, mas também em comunicação, mas vamos focar-nos mais na inteligência emocional, é, para eu desenvolver a minha capacidade de inteligência emocional, porque é que eu devo fazer um curso, por exemplo, em vez de simplesmente ler um livro? Qual é a diferença entre os dois já agora? Naquilo que, ao meu ver, estas coisas não são mutuamente exclusivas, ou seja, são complementares entre elas, mas qual é que é a mais-valia de fazer um curso relativamente, por exemplo, a ler um livro sobre a temática? Porque inteligência emocional, acima de tudo, não se aprende lendo, aprende-se fazendo. Eu posso ter as ferramentas todas muito escritas num papel. Se eu não as aplicar, lá está, com o tempo, com o esforço e com a consistência no meu dia-a-dia,
elas vão ser apenas isso, letra morta. E eu não vou conseguir tirar o proveito delas. Um curso que te possibilita é teres, no momento, um contexto e um espaço para poderes ir aplicando, logo no imediato, essas mesmas competências e entenderes como é que te podes adaptar a elas ou elas adaptarem-se a ti e às tuas necessidades. Porque a regulação emocional pode-se fazer de N formas e o que pode resultar para mim pode não resultar para ti. E o curso vai-te possibilitar identificar exatamente estas diferenças individuais de cada um de nós e assim intensificar e maximizar a potencialidade dessas ferramentas. Portanto, é aquela questão de aprender novas ferramentas, mas mais importante que isso, conseguir colocá-las em prática, também num ambiente controlado, e também ficar com uma ideia do que é que fazemos no pós-curso, ou seja, como é que nós conseguimos aplicar aquilo no dia-a-dia, e acho que há também aqui uma coisa muito importante, que é, quer em comunicação, quer em inteligência emocional, que é qualquer ferramenta que nós tenhamos não deve ser uma ferramenta de copy-paste, ou seja, não é simplesmente uma coisa que aprendemos e aplicamos, mas deve ser também uma coisa personalizada àquilo que é o nosso contexto, os nossos objetivos, também aquilo que é a nossa personalidade e também o nosso estilo de comunicação. Portanto, a lógica aí é exatamente até através desta descoberta prática, nós conseguimos descobrir o que é que funciona para nós e conseguimos também aperfeiçoar a posteriori e tornar essas ferramentas cada vez mais eficazes também para nós. Dentro da inteligência emocional, a última pergunta que eu te gostava de fazer é: se tivesses que dizer a alguém a principal razão de porque é que essa pessoa deve melhorar a sua competência de inteligência emocional, que principal razão seria essa? Sinceramente, para ser mais feliz, porque se nós conseguirmos regular as nossas emoções, obviamente que vamos ter momentos mais desagradáveis, aquelas emoções ditas mais negativas, mas eu consigo estar muito mais consciente do meu mundo interno e do meu mundo externo. E a partir do momento em que eu consigo integrar todas essas informações num eu consistente, então muito mais facilmente eu consigo tirar maior proveito daquilo que é a vida em todas as suas áreas, pessoal, profissional, relacional, sentir que tenho interações e relações saudáveis e tudo isto vai fortalecer a nossa vida e fazê-la mais feliz. Obrigado. Vemo-nos então no próximo episódio do Speakcast e lembrem-se só de uma coisa muito importante. Mais importante do que simplesmente saber é aplicar esse mesmo conhecimento. E com uma boa inteligência emocional nós estamos muito mais perto de atingir os nossos objetivos.